No princípio, segundo o relato do Gênesis, havia um jardim. Um lugar onde não existia dor, não existia morte, não existia vergonha. No centro desse jardim, uma árvore. E numa das versões mais conhecidas e discutidas da história humana, um fruto proibido, uma escolha e uma queda. Esta história molda, até hoje, bilhões de crenças, valores e visões de mundo ao redor do planeta. Mas hoje propomos um exercício diferente. Não um debate teológico sobre se essa história é literal, histórica ou simbólica, isso cada tradição de fé interpreta à sua maneira. Propomos, simplesmente, uma pergunta de imaginação. E se, naquele momento decisivo no Jardim do Éden, Adão e Eva tivessem escolhido não comer o fruto? O que seria da humanidade, da história, e do mundo como o conhecemos hoje? Na tradição do relato bíblico, a desobediência ao comando divino traz consequências profundas, o trabalho árduo para cultivar a terra, a dor no parto, e, a mais significativa de todas, a mortalidade. Neste exercício de imaginação, se essa escolha nunca tivesse acontecido, a humanidade continuaria vivendo em um estado de comunhão plena com a criação, sem a experiência do sofrimento físico como conhecemos, sem o medo da morte pairando sobre cada geração. Não haveria necessidade de arar a terra sob o sol escaldante para garantir a colheita. Não haveria dor associada ao nascimento de uma nova vida. Seria, nesta reflexão, um mundo definido não pela luta pela sobrevivência, mas por uma existência de gratidão, contemplação e comunhão constante com o Criador. Uma humanidade eternamente jovem, eternamente em paz, vivendo no tempo sem o peso do relógio que a mortalidade impõe sobre cada um de nós. Aqui chegamos a uma das perguntas mais fascinantes deste exercício. Sem a mortalidade, a própria noção de história que conhecemos mudaria radicalmente. Grande parte do impulso humano por conquista, por deixar um legado, por construir impérios e monumentos, está profundamente ligada à consciência da nossa finitude, o desejo de deixar algo que sobreviva à nossa própria morte. Numa humanidade sem essa urgência existencial, muitas tradições teológicas sugerem que o próprio motor da ambição humana desenfreada simplesmente não existiria da mesma forma. Não haveria pressa para construir impérios em uma única geração, porque as gerações, nesta reflexão hipotética, não teriam um limite definido. O tempo deixaria de ser um inimigo a ser vencido e se tornaria, simplesmente, o espaço natural da existência. Uma das perguntas mais debatidas entre teólogos e filósofos sobre esse tema é: a queda no relato bíblico introduziu o pecado e o conflito no mundo, ou apenas revelou uma inclinação que já existia potencialmente no livre-arbítrio humano? Se seguirmos a primeira interpretação, a mais comum entre diversas tradições cristãs, um mundo sem a queda seria também um mundo sem a raiz da inveja, da ganância e da violência que, segundo essa visão, entraram na experiência humana justamente através daquele momento no Éden. Nesta reflexão hipotética, não haveria guerras pela posse de terra, porque a terra proveria fartura para todos. Não haveria corrupção do poder, porque a ambição desmedida não teria se enraizado na natureza humana da mesma forma. É claro que essa é apenas uma interpretação entre várias. Outras tradições e pensadores sugerem que o livre-arbítrio, por si só, sempre carregaria a possibilidade da escolha errada, mesmo num mundo edênico. Mas, para efeito deste exercício de imaginação, vamos seguir o caminho de um mundo verdadeiramente restaurado à sua harmonia original. Um detalhe simbólico importante do relato bíblico é justamente o nome da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso levanta uma pergunta profunda para este exercício: será que, sem comer daquele fruto, a humanidade teria conhecimento e ciência da mesma forma que desenvolvemos ao longo da história real? Algumas interpretações teológicas sugerem que o conhecimento em si não era o problema, mas sim o conhecimento específico do bem e do mal, ou seja, a experiência direta do sofrimento e da moralidade quebrada. Seguindo essa linha, nesta narrativa hipotética a humanidade ainda desenvolveria conhecimento, arte,
linguagem e cultura, mas movida pela curiosidade genuína e pela contemplação da criação, e não pela necessidade de sobreviver à escassez, à doença ou à guerra. Seria uma civilização, nesta reflexão, dedicada à exploração do universo não por ambição de poder, mas por puro assombro diante da existência. Chegamos, neste exercício de imaginação, a uma das perguntas mais profundas de toda a teologia cristã. Para a tradição cristã, a narrativa da queda no Éden é o ponto de partida de toda a história da salvação, o motivo pelo qual, segundo essa fé, seria necessária a vinda de um Redentor séculos depois. Isso significa que, neste cenário hipotético onde a queda nunca acontece, muitas tradições teológicas argumentariam que essa necessidade específica de redenção, da forma como é compreendida na fé cristã, também não existiria. A humanidade permaneceria, nesta reflexão, em comunhão direta e ininterrupta com o Criador, sem a necessidade de um caminho de volta, porque nunca teria se afastado. É importante dizer, com todo o respeito, esta é uma reflexão hipotética sobre um e se, e não uma afirmação teológica. Diferentes tradições de fé, e também aqueles que veem essa história como uma narrativa simbólica e não histórica, teriam respostas muito diferentes para essa mesma pergunta. O que este exercício nos convida a fazer é, simplesmente, contemplar a profundidade dessa história e do que ela representa para bilhões de pessoas. Neste exercício hipotético, sem a queda e as consequências que, segundo o relato bíblico, se seguiram a ela ao longo de gerações, incluindo episódios posteriores como a história da Torre de Babel e a diversificação das línguas, talvez a humanidade tivesse permanecido unificada por muito mais tempo. Sem a competição pela escassez de recursos, sem o medo do outro nascido da luta pela sobrevivência, é possível imaginar, nesta reflexão, uma humanidade que se espalha pela terra não para conquistar território de outros povos, mas simplesmente para explorar e cuidar de uma criação que já provê a abundância para todos. Fronteiras, neste cenário hipotético, existiriam talvez apenas como divisões geográficas naturais, e não como linhas defendidas com exércitos e guerras. É, talvez, a visão mais utópica que este exercício de imaginação nos permite alcançar, uma humanidade inteira vivendo como uma só família, exatamente como o relato bíblico descreve a intenção original da criação. Esta reflexão, é claro, não tem uma resposta definitiva, e não deveria ter. A história de Adão e Eva, para bilhões de pessoas ao redor do mundo, não é apenas um relato sobre o passado distante. É uma reflexão sobre a própria natureza humana, nossa capacidade de escolha, nossa liberdade, e as consequências, para o bem e para o mal, que cada escolha carrega. Seja você alguém que interpreta essa história de forma literal, alguém que a vê como uma narrativa simbólica sobre a condição humana, ou alguém que a observa de fora, como parte importante da história cultural e religiosa da humanidade. O exercício de imaginar-se nos convida a algo maior do que apenas especular sobre o passado. Nos convida a refletir sobre o presente, sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre o tipo de mundo que construímos com elas, e sobre a busca, tão humana e tão universal, por um lugar de paz, harmonia e pertencimento, algo que, curiosamente, quase todas as culturas e religiões do mundo, de formas diferentes, também descrevem como um paraíso perdido a ser reencontrado. Esta foi uma reflexão, não uma afirmação de fé, e esperamos que, seja qual for a sua crença, ela tenha servido para um momento de contemplação sincera. A história de Adão e Eva atravessa milênios e continua, até hoje, moldando a forma como bilhões de pessoas entendem a si mesmas, o mundo e o divino. E talvez a pergunta mais importante não seja o que teria acontecido se a escolha tivesse sido diferente, mas sim que escolhas estamos fazendo agora, com a liberdade que também nos foi dada. Isso é Olhos do Passado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nossa próxima reflexão é ainda mais surpreendente. Até lá!